Vou começar do princípio. Vambora, vambora. Como é que foi a concepção de Jesus? Maria teve alguma conexão, alguma revelação espiritual? Para algumas pessoas, inclusive, trazem que Maria meio que teve uma espécie de conexão abduzida nesse sentido. Foi inseminação? Como é que aconteceu? Como é que foi a concepção de Jesus no seu entendimento? Perguntinha simples, né? Simples Nada de tudo? polêmica, né? Nada. É só para saber se Maria era virgem ou não, né? Só isso, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa visão do ocultismo, sobre Jesus Cristo e sua história, né? Maria, ela era essênia, né? Essênios era um grupo de judeus com uma visão da espiritualidade mais avançada, digamos, ou profunda do que o judaísmo apresentava. Eram judeus, mas eram judeus que partem dos antigos hebreus, Samuel, que no período que estiveram no Egito, tiveram muito aprofundamento com sacerdotes do ocultismo do Antigo Egito. Então, os essênios levaram conhecimento sobre reencarnação, sobre outras dimensões. Eles tinham uma consciência de uma espiritualidade muito próxima do que a gente entende hoje, e claro, isso não batia exatamente com a visão da religião, do judaísmo, né? E Maria, ela foi preparada realmente, ela viveu numa espécie de um internato quando pequena, até 12 anos aproximadamente, quando ela começou a ter umas visões. Ela era muito clarividente, ela tinha uma paranormalidade, uma mediunidade muito grande, e ela começou a ver do lado dela um arcanjo. E esse arcanjo conversava com ela sobre questões da vida, questões da evolução, questões espirituais diversas, né? E ele deu uma tarefa para ela. Ele disse assim: olha, eu quero que como se fosse para ajudar no processo até do transe mediúnico, ela bordasse uma capa de cor rubi. E ela fazia isso enquanto conversava com ele mentalmente, né? Para ela era uma realidade tão clara quanto conversar com qualquer pessoa aqui encarnada. E alta, uma clarividência muito alta, muito nítida, e clareaudiência e tudo mais. Quando ela conclui aquilo, esse ser se revela e fala para ela: olha, eu sou Micael, e serei seu filho. Então ele mesmo acompanhou Maria e justamente ele fez esse processo numa adaptação até energética, porque era necessária essa adaptação. Jesus Cristo ele veio de uma frequência muito alta. Maria também tinha uma frequência elevada, mas ela estava reencarnada e ela precisava dessa adaptação. Então essa adaptação começou ali. Pouco depois, ela é apresentada a José, né, que era também um judeu não essênio, ele era descendente da tribo de Judá, né, ele era descendente do rei Davi, e eles então optam pelo casamento, as famílias e tudo mais. E o que acontece ali, aí eu sei que há aquela questão polêmica, né? A maior de todas, que as pessoas me perguntam todo o tempo, mas Maria era virgem ou não? Primeiro, não há uma importância tão grande nesse fato, como se coloca. Eu não vejo, por tudo que eu estudei, por tudo que da espiritualidade, claro, isso não existe num documento, não há um documento formal que diga claramente como aconteceu a concepção de Jesus. Mas eu não vejo nenhum problema no fato dela ter engravidado por uma concepção natural. Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que a visão ao colocar Maria como virgem, existe uma tendência muito religiosa nesse sentido, a religião a gente sabe que demonizou o sexo, né? Colocou o sexo como algo ruim. E aí, colocar ela como virgem pareceria algo ligado a uma pureza, sendo que ela não perderia a pureza por ter um relacionamento sexual por amor com José né, com toda elevação de sentimentos que os dois possuíam um pelo outro. Então, eu não vejo nenhum problema, acho que a possibilidade maior era efetivamente de ter sido uma relação sexual normal. Mas destaco uma coisa: não haveria nenhuma dificuldade para o mundo espiritual em materializar uma célula. Não haveria nenhuma dificuldade para o mundo espiritual, se quiséssemos cogitar ela engravidar não tendo tido relações, isso seria possível. Porque se hoje sabemos a materialização, uma coisa é um fato, imagine se na época seres de tamanho e grau de evolução
poderiam materializar um óvulo fecundado, se fosse o caso. Mas eu não vejo isso como um ponto mais importante. Acho que o ponto mais importante é, de fato, a conexão de Maria com Jesus nesse momento, todo o preparo, essa história é muito bonita dela se comunicar com ele, e ele se apresenta como Micael, né, na verdade. E aí depois que é dado o nome dele humano, né, físico. Bom, já vimos aí nessa fala que houve uma preparação para que ele pudesse encarnar por aqui ou estar por aqui em corpo físico, né? O Ramatiz até falava que dos grandes desafios de Jesus não era necessariamente a crucificação, tudo que ele passou fisicamente, mas foi o que antecedeu essa preparação para ele poder vir até para o que você acabou de citar, por conta das densidades energéticas. Mas a minha pergunta é uma outra em relação a isso. Jesus ele tinha um propósito de vida, na sua opinião e também nessas suas pesquisas. Qual seria, então, o objetivo de Jesus ao reencarnar por aqui, nesse planejamento de manifestação aqui na Terra? Samuel, Jesus era um avatar, né? O que é um avatar? O avatar é um enviado pelo plano astral superior para alavancar a evolução humana. Então, o avatar, a programação astral de um avatar chega a ser de milhares de anos. Ou seja, ele tem uma programação encarnatória, como todos nós temos, só que a dele é um planejamento de longo prazo, porque no grau de evolução dele, ele não reencarna por questões pessoais, ele não tem mais karmas pessoais para resolver, ele reencarna por motivação de karma coletivo. Então, Jesus Cristo ele vem realmente com o papel de trazer a consciência de volta à humanidade, que era sempre, digamos, perdido o caminho de conexão com o divino, né? Muito diferente da visão que as religiões passaram a colocar sobre a imagem dele, ou seja, quem conhece Jesus Cristo, e é o que eu procuro fazer nessa frente do meu trabalho, é uma das frentes mais importantes do meu trabalho, é disseminar, propagar esse olhar mais profundo sobre quem era Jesus realmente e qual era o real significado da sua missão, pois as suas palavras, né, sermões, parábolas, foram todos distorcidos pela religião. E o que Jesus veio fazer? Veio trazer uma ideia fundamental que a religião faz em oposto. Enquanto a religião coloca Deus superior e a humanidade inferiorizada como pecadores e criaturas pecadoras, Jesus Cristo ele queria justamente mostrar para as pessoas que somos deuses, que nós somos partes de Deus, partículas de Deus, né? E ele sempre se colocou com muita igualdade, o que não foi transmitido para as pessoas com clareza, então, na posteridade na religião. Ele sempre falou, olha, vocês podem fazer, ele tem uma fala dele, no evangelho, inclusive canônico, onde ele fala claramente, olha, vocês podem realizar coisas iguais ou maiores do que eu, né? Então ele sempre mostrava, quando ele dizia, ele auxiliava numa cura e dizia, olha, tua fé te curou. Ou seja, você não foi curado por mim exatamente, porque se a pessoa não tivesse pronta, merecedora no íntimo dela, receptiva de fato, a energia dele não causaria o efeito, tanto que não foram todas as pessoas no tempo dele que foram curadas ou que conseguiam receber a bênção que ele, né, as bênçãos, os milagres que ele ajudava a produzir. Então a grande missão de Jesus Cristo era trazer a consciência às pessoas de que havia um propósito de evolução e basicamente eu posso dizer que esse propósito era as pessoas entenderem que elas não são o ego delas, que elas são divinas. É conectar o eu inferior, que é o ego, ao eu superior, que é a partícula Deus, a centelha divina em cada um de nós. Então, se eu falar de uma maneira geral, eu diria que a maior chave dos ensinamentos de Jesus Cristo é conectar o ego e o eu superior. Gostou desse corte? Se você gostou, então você pode apreciar também o episódio completo. O link está aqui na descrição. E se você quiser material extra, convido que você acesse o Clube Consciência. Link também aqui na descrição. Que as melhores energias cheguem até você.